A graça e a paz, amados. Um bom dia a todos. Vamos abrir as Escrituras no Evangelho de Marcos, capítulo de número 11. Vamos a partir do verso 20, queridos. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor venha nos ensinar como ensinaste os teus discípulos, porque nós somos teus discípulos. Queremos andar na vereda do nosso Mestre, queremos seguir os teus passos, que o Senhor possa nos ensinar a verdade, ensinar-nos o Evangelho, para que a gente ande nos teus caminhos e viva a vida que o Senhor tem para nós, em toda a plenitude. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler primeiro esse verso 24, queridos, que é um verso bem emblemático, né? Onde Jesus diz, Marcos 11, 24, portanto eu lhes digo, tudo, prestem atenção nisso, tudo, o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Veja que é uma promessa bem especial, né, queridos? E bem forte da parte de Jesus, onde ele diz que tudo o que nós pedimos em oração, se nós efetivamente crermos, ou seja, se nós realmente tivermos fé nisso que estamos clamando a Deus, nós receberemos. Agora, o que a gente precisa analisar aqui é uma questão importante, né, queridos? É tudo mesmo. Está escrito tudo, mas é qualquer coisa. O que Jesus quis dizer com isso, né, queridos? Se a gente pedir as coisas mais estapafúrdias, Ele vai nos conceder? Por exemplo, se a gente pedir uma chuva de picolés, ou de paletas, né, que é melhor ainda. Chuva de chocolate, Ele vai nos conceder isso? Bom, Ele disse tudo, mas não coisas desse tipo, né? Se a gente pedir para Deus, para nós ganharmos na Mega Sena 100 vezes seguida, Ele vai nos dar isso? É problemático, quem até assistiu o filme Todo Poderoso, com o Jim Carrey, ele vira Deus e ele fala, não, eu vou conceder todos os pedidos que as pessoas quiserem. Ele criou um computador, ele era Deus, Deus saiu de férias, entre aspas, no filme, e deu o poder de Deus para o Jim Carrey. Aí ele começou a ouvir voz para todo lado na cabeça dele, as orações das pessoas. Vê aquele tanto de voz, ele, meu Deus, vou ficar louco esse tanto de voz. Vou fazer o seguinte, vou transformar essas orações em e-mails. Ele criou um computador lá e as orações chegavam em número de e-mails. Aí, ótimo, eu vou ler o primeiro e-mail. Aí leu, tá bom, eu concedo essa oração, concedo essa, e foi lendo. Aí ele, depois de uns 5 minutos respondendo a oração, ele foi ver a caixa de e-mail dele. Tinha 100 mil e-mails para ler. Nesses 5 minutos, aí ele olhou assim, e já tinha 150 mil, 200 mil. Meu Deus, como é que eu vou ler esse tanto de e-mail, tanto de oração que está chegando? Aí falou, quer saber? Eu vou fazer de um jeito mais fácil. Eu vou dizer sim para todos. Apertou um botão sim para tudo. Aí quando ele saiu de fora, o mundo estava uma catástrofe, né? A Mega Sena, todo mundo tinha ganho na Mega Sena, e a gente sabe, a Mega Sena, o valor é dividido, né? Então foi todo mundo lá na lotérica receber, porque tinha ganho, e cada um ganhou R$1. Não pagava nem o bilhete, né? Porque todo mundo tinha ganho no negócio. E o mundo estava um caos, porque tinha concedido todos os pedidos. Então não é tudo, isso que a gente tem que ver. Por exemplo, se eu orar para Deus, para eu ser o presidente dos Estados Unidos, vão ter que mudar a legislação lá para um estrangeiro poder vencer a eleição. Se eu orar a Deus para eu poder voar batendo os braços, ou pedir a Deus crendo, com fé, para eu ter 20 anos de novo. Isso é uma maravilha, né, queridos? Mas então esse tudo aqui é um pouco relativo, né, queridos? A gente tem que ver o que Jesus quis dizer com isso. Então, quando você ler, quando você estudar um versículo da Bíblia, ou quando alguém lhe apresentar um versículo da Bíblia, você tem que ter um certo cuidado, né, queridos? De não pegar a coisa de uma forma extremamente literal.
você vai ter que analisar o que Jesus quis dizer com isso. Por que eu digo isso, queridos? Por exemplo, em Mateus capítulo 4, um trecho extremamente famoso das Escrituras, mas as pessoas esquecem de aplicar isso na vida. Em Mateus 4, na tentação de Jesus, Satanás cita a Bíblia para Jesus e fala, olha, está escrito, Jesus. Não é possível, você não crê nas Escrituras? Está escrito aqui no Salmo 91, que Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para te guardares. Então, pula do pináculo do templo, que um anjo vai te segurar nas mãos. Você pode pular, Jesus, pode pular do prédio. Ou seja, Satanás usando a Bíblia para induzir Jesus a se matar. Então veja que é algo sério. O próprio Satanás cita a Bíblia. A gente sabe que inúmeras heresias vieram de análises absurdas do que está escrito. Então a gente tem que ter cuidado com esse tudo. Então não aceite de forma automática. Não aceite sem analisar, sem questionar, só porque alguém está citando. Você vai ter que ver o que quis se dizer com aquilo. Não aceite, principalmente se soar estranho. Peraí, tem alguma coisa aqui que está um pouco... não faz muito sentido. Por exemplo, a gente pensou um pouquinho nesse tudo e a gente já viu que não é tudo. Porque senão o mundo ia ser um pouco estranho, né? E a gente ia ver pessoas voando por aí, ia ver gente pedindo coisas contrárias uma à outra, um pedindo uma coisa, outro pedindo outra, fica uma confusão. Tem uma história de um pastor, de um líder, que estava em viagem com outro companheiro, com outro pastor, e ele começou a passar mal. Começou a passar mal, com febre, passando muito mal. E o outro amigo pastor dizendo para ele, olha, toma um remédio, vamos no hospital. Ele falou, não, porque Jesus diz que tudo que eu pedir em oração eu vou receber. Se eu creio, eu creio. Aí ele começou, a determinar, a decretar, a declarar, aquilo lá, eu sou curado, tenho perfeita saúde, ficou decretando isso. E o outro pastor, vamos para o hospital, você está passando mal, Deus te deu os remédios, Deus deu a medicina ao ser humano. Não, porque se eu tomar remédio é falta de fé. O que aconteceu? Aquele pastor desmaiou, passando extremamente mal, foi levado ao hospital às pressas, graças a Deus que ele desmaiou, E no hospital ele teve que ser medicado com urgência e ele quase faleceu. Foi por muito pouco que ele não morreu. Se tivesse demorado mais um pouquinho ele a desmaiar, não haveria mais tempo hábil para ele se recuperar. Então veja, queridos, essas questões teológicas, elas não são irrelevantes, muito menos inofensivas. Aquela pessoa quase morreu. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente lê e vê como Jesus viveu esse ensino, como os apóstolos viveram esse ensino. Existe um filme, não sei se vocês assistiram ele, não é um filme muito famoso, pelo contrário, até meio desconhecido, acho que é do final dos anos 80, onde o filme explorava essa questão do nome de Deus, Que o nome de Deus, lá do hebraico, são 4 consoantes, YHWH, que a pronúncia exata a gente não sabe, ela se perdeu com o tempo. A maioria fala Yahvé, alguns falam Jeová. Jeová é quase certo que não é essa pronúncia exata. A mais próxima que a gente tem a ideia é Yahvé. Mas nesse filme se explorava isso, que quem descobrisse a pronúncia correta teria o poder de dar ordens a Deus e Deus ser obrigado a cumprir. Porque a pessoa descobriu o nome de Deus e com esse nome teria o poder de fazer o que quiser. E semelhantemente, queridos, a esse filme, as pessoas às vezes têm essa ideia, que o nome de Jesus é uma palavra mágica que você aplica essa palavra a um desejo seu e Deus é obrigado a cumprir exatamente aquilo, como se você tivesse o poder de dar ordens e Deus fosse obrigado a obedecer como um servo fiel a você. Então, usa-se o nome de Jesus como uma palavra mágica. Jesus, às vezes, se torna como o gênio da lâmpada. Você pega a lâmpada, esfrega 3 vezes, esfrega, e aí você pode fazer 3 pedidos, sejam eles quais for. E o gênio da lâmpada, ou Jesus, tem que atender. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Tudo o que pedires em oração. Será que é qualquer coisa? Nós já citamos alguns exemplos, tem alguns mais graves. Por exemplo, se você pedir em oração, crendo, com fé, etc., e crer que vai suceder, por exemplo, que a igreja do planeta, a igreja do nosso Senhor Jesus vai desaparecer, isso vai acontecer? Não, não vai acontecer. Ou se você pedir em oração crendo que Deus vai deixar de existir agora, isso vai acontecer? Não. Então não é tudo, como eu estou falando. Você tem que parar e pensar um pouco. Se Deus fizesse tudo, inverte-se, a realidade. É Deus que passa a ser o servo e nós passamos a ser Deus. Então, é claro que não é qualquer coisa. Jesus, quando ele ensina isso para os discípulos, isso tudo está dentro de um contexto.
do contexto de tudo que ele ensinava, de tudo que ele vivia. O que Jesus passava aos discípulos? Olha, se vocês vivam o que eu estou ensinando. E vivendo isso, vivendo tudo isso que vocês estão vendo em mim, tudo isso que eu estou mostrando, aí vocês pedem segundo essa vida, segundo o Evangelho, e isso então se realizará. É no contexto da vida, no contexto do que o Evangelho estava fazendo na vida deles. E de acordo com esse viver, de acordo com tudo que Deus está lhes mostrando, peçam e isso lhes sucederá. A gente vai ver isso em mais detalhes. Vamos para o verso 22, queridos. Então, esse tudo aí é relativo e a gente vai explorar um pouco o que Jesus quer dizer. Verso 22, vamos analisar aqui todo o contexto do que Jesus está dizendo para chegar nesse tudo que pedirem, né? Verso 22, Jesus diz, tenham fé em Deus. Então, a primeira coisa é que a fé tem que ser depositada em Deus. É em Deus. Isso parece óbvio, queridos, mas não é tanto assim. Por quê? Por que eu digo isso? Porque a imensa maioria das pessoas, queridos, elas creem nelas mesmas. A fé delas é nelas. Porque elas creem que sabem o que é melhor para a vida delas em cada situação e pedem que aconteça exatamente isso. Então, elas creem na vontade delas como solução para o problema. Então, a fé delas está, eu pensei o problema, a solução é X, então eu creio nisso. Então, a fé que ela está depositando não é em Deus, no que Deus pode fazer coisas totalmente que a gente jamais sequer conceberia. A pessoa está colocando a fé nela. E aí alguém pode trazer, por exemplo, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 nos cita o que é a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Não é isso? Fé, certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se veem. Então ele fala, convicção de fatos, uma certeza em fatos. Agora, que fatos? Eu inclusive, já citei isso numa pregação e eu repito. Que fatos são esses que você pode ter convicção, que você pode ter certeza, que você pode depositar a sua fé? Que fatos são esses? Qualquer fato? A gente volta na pergunta anterior. A chuva de picolé? A gente pode ter certeza nisso, isso vai acontecer? Ou ter certeza que Deus vai deixar de existir? Não. Que fatos são esses? Somos nós que definimos esse fato, que você pode ter plena convicção, plena certeza? Não. Se nós lemos todo o capítulo, porque às vezes as pessoas pegam um versículo e querem fazer toda uma teologia em cima disso. Não, todo o capítulo Hebreus 11, a gente precisa ler o capítulo. Toda essa fé que ele está falando, a convicção de fatos, certeza das coisas, essa fé ali apontada era no que Deus prometia. E não do que surgia na cabeça da pessoa. Era do que Deus já havia prometido antes, e a pessoa tinha a certeza naquilo, a convicção plena que Deus ia cumprir o que havia prometido. Por exemplo, eu vou listar aqui tudo que Hebreus 11 fala, depois se alguém quiser ler, fique à vontade. Qual que é essa lista da fé? Qual a lista dessa convicção? Que ele dá essa definição e dá os exemplos. Ele fala, pela fé nós cremos que Deus criou o universo. Fé na existência de Deus, fé na criação. Pela fé, Abel procurou agradar a Deus. Então, o coração dele de adorar. Pela fé, Deus resolveu recolher Enoque, né? Levou Enoque para si. E aí começa. Pela fé, Noé construiu uma arca. Então, ele teve a certeza de um fato, uma convicção. Agora, essa certeza de construir a arca veio da cabeça dele? Eu vou construir a arca aqui porque eu creio. Não, foi Deus que havia falado para ele. E se Deus falou com ele, ele creu. Ele teve certeza, ele teve convicção. Pela fé, Abraão saiu da sua terra para uma que ele não conhecia. Isso veio da cabeça dele? Eu vou sair dessa terra porque eu tenho certeza. Não, foi Deus que falou para ele, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. E ele creu. Depois diz que, pela fé, Abraão creu que teria um filho. Foi da cabeça dele que ele falou, aos 100 anos de idade, minha esposa com 90, eu vou ter um filho. Eu creio, eu determino, eu declaro. Veio da cabeça dele? Não. Foi Deus que disse. E aí ele, apesar de todas as dificuldades, apesar de ele talvez nem estava mais pensando naquilo, ele falou, amém, Senhor, eu creio. Diz que pela fé, Abraão abriria mão de Isaque em um sacrifício. Veio da cabeça dele isso? Não, foi Deus que disse e ele creu. E aí diz que pela fé,
Isaac abençoou seus filhos, pela fé Jacó abençoou seus filhos, José disse aos israelitas que eles voltariam para a terra prometida da cabeça dele? Não. Pela fé, Moisés saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho, levando o povo de Israel. Isso veio da cabeça dele? Não, foi Deus que disse e ele creu. Então, por todo o contexto de Hebreus 11, ele está dizendo que certeza é essa, que convicção é essa, nesses fatos que você pode esperar. No quê? Se Deus te diz algo, se Deus está te incumbindo de uma determinada tarefa no seu coração, e Ele fala contigo, você pode crer, com convicção e com certeza, mesmo se você não estiver vendo aquilo. Isso vai se suceder. Essa foi a fé das pessoas, não foi de algo, um desejo, uma vontade, não. Deus falou com eles creram até o fim, que Deus faria conforme Ele disse. Então, muitas vezes as pessoas pegam esse versículo de Hebreus 11 e aplicam a qualquer coisa, quando todo o capítulo inteiro está dizendo que ocorreu somente a vontade de Deus, em tudo. Era a vontade de Deus que estava ocorrendo. E bem-aventurados foram os que creram nessa vontade e confiaram nessa vontade, porque ela se realizou. Então, é tudo segundo a vontade de Deus. Abra comigo, queridos, em 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. João, que ouviu aquela promessa de Jesus, é que ele explica ainda mais claramente o que Jesus quis dizer com aquilo. 1 João 5, verso 14. Esta é a confiança, a nossa fé, que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa, olha só, pode ser qualquer coisa, mas de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então veja, Ele usa sempre, tudo, alguma coisa, qualquer coisa, Ele nos dá, Ele nos concede, Ele realiza, tudo. Mas aqui Ele deixa bem claro, de acordo com a vontade de Deus. O que é óbvio, né, queridos? Porque Deus não pode fazer algo contra a vontade dele próprio. Porque Deus não pode negar a si mesmo. Deus não vai fazer algo que ele sabe que é mal, algo que... Enfim, ele quer fazer uma coisa, a pessoa pede o oposto, e Deus vai dizer, não, realmente o meu servo está certo. Eu queria fazer X, ele me disse para fazer o oposto, eu vou fazer o oposto. Não. Então, a verdadeira fé, queridos, segundo o Evangelho, esse é o tema da pregação, a fé segundo o Evangelho. Porque existe a fé que cada um inventa na cabeça, existe a fé segundo o Evangelho. A verdadeira fé busca que a vontade de Deus se cumpra e ora para que ela ocorra, porque ele sabe que a vontade de Deus é melhor sempre. O exemplo de oração que nós temos foi a que Jesus nos deu, que é o Pai Nosso. Lá ele nos diz, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O céu é perfeito porque é um lugar onde a vontade de Deus se realiza 100%. E a nossa vida vai ser tão melhor quanto mais a vontade de Deus se cumprir em nós. Então a fé de Jesus é na vontade de Deus. É por isso que Efésios 5,17 o apóstolo Paulo diz, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Veja, queridos, o objetivo do Evangelho, o objetivo do que Jesus ensina, não é, prestem atenção nisso, não é te dar o que você quer. Não é. O objetivo do Evangelho é mudar o que você quer para que você receba a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o Evangelho procura transformar os nossos desejos e as nossas vontades, mudar a nossa mente, transformar a nossa mente. Por isso que o apóstolo Paulo diz, Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se isso for mudar, o que ele diz que acontece? Para que então experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o objetivo do ensino, por que a gente ensina, queridos? Por que o Senhor Jesus, Deus, desceu do seu trono para vir à terra e ensinar? Para quê? Para que cada vez mais o objetivo dele é que a vontade nossa se iguale ou se aproxime à vontade de Deus. Porque está aqui a sua vontade indo numa direção e a vontade de Deus indo em outra. Né? E quando essas vontades se cruzam no caminho, quando então elas se cruzam, o que acontece? É o que Jesus diz. Ocorre então, acontece. Quando essas vontades se cruzam e você ora e pede e crê, como o apóstolo João diz,
Essa é a confiança que nós temos, que se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve e nos concede. Cada vez mais que a sua mente se enche do Evangelho e você pede de acordo com a vontade dele, isso ocorre. E de tudo que é a vontade de Deus na nossa vida, o que é principal e o que nos é ensinado? Qual é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses 4:3 diz, eu tenho repetido isso constantemente, a vontade de Deus é a nossa santificação. Essa é a principal vontade de Deus, queridos. A nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Às vezes a gente pensa, Deus, qual trabalho que eu escolho na empresa X ou na empresa Y? Qual cor de carro que eu compro, vermelho ou azul? Às vezes as pessoas têm essas coisas. Não, é porque eu preciso descobrir a vontade de Deus. Se eu comprar o carro na cor errada... Não, queridos, Deus não, essas coisas tópicas, Deus deu o livre arbítrio ao ser humano. Deus não nos fez robôs, se Ele quisesse, Ele teria feito. Ele nos deu o livre arbítrio para, como pessoas, como seres, como indivíduos, nós usarmos a nossa consciência e escolhermos. Por isso que cada um tem um gosto, tem uma pessoa que gosta de uma cor, tem uma pessoa que gosta de outra. Deus fez todo mundo assim. Cada um escolhe, se diverte, desfruta da vida, escolhe conforme lhe apraz. Essas questões tópicas, Ele permitiu a nós, com o nosso livre-arbítrio, escolhemos. Agora, o que Ele não abre mão, e isso é vontade dEle, é que nós nos santifiquemos. Que nós venhamos a amar mais, sermos pessoas mais altruístas, pessoas mais gentis, mais mansas. Tudo que está escrito no fruto dos Espíritos, nos frutos do Espírito. Olha um exemplo de oração. Efésios capítulo 3, uma oração segundo a vontade de Deus. Que é uma oração também, né, para a nossa santificação. Então, se a vontade de Deus é a nossa santificação, você tem orado pela sua santificação? Você tem orado para o Espírito Santo produzir os frutos dele na sua vida? A gente precisa orar, né, por isso. Efésios 3, verso 14. Olha um exemplo de oração. Vê o quanto se aproxima a sua oração dessa ou não. Se você orar cada vez mais parecido com isso, não precisa ser exatamente, mas parecido... Aí você está fazendo uma oração segundo o Evangelho. Efésios 3,14. Por essa razão, veja só, ajoelho-me diante do Pai, então é uma oração, né? Do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, vai pedir posses? Não. Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Quantas pessoas fracas, queridos, deprimidas, aleijadas na alma. E ele fala, eu peço que ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, não o ódio, não a ira, não a depressão, Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e oro para que estando arraigados e alicerçados em amor, pessoas amáveis, pessoas amorosas, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que conhecendo esse amor você é livre de todo medo, de toda ansiedade, de toda apatia, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios, não pessoas vazias, não pessoas apáticas, não, cheios de toda a plenitude de Deus. E essa é uma oração que muda a alma, muda a vida da pessoa, não precisa mudar nada por fora. Isso aqui muda totalmente, a pessoa ter Cristo habitando, ter força do Espírito, ter a plenitude dentro de si. Meu irmão, essa pessoa vibra na vida. Essa pessoa, como Jesus diz, está dentro dela fluindo rios de água viva. Essa é a oração. Oração segundo a vontade de Deus. O que Jesus diz? Orando segundo essa vontade, se sucede, ocorre, ele cumpre. Então, qual que é o alvo da nossa fé? Eu tenho falado, fé em Deus. Qual que é o alvo? Veja lá, volta lá em Marcos 11. Vamos ler o verso 23. Exploramos primeiro aquele que diz fé em Deus, né? Então, fé na vontade dele. Marcos 11. Primeira coisa que nós aprendemos, fé na vontade dele, que é a nossa santificação, o nosso crescimento, e pedindo que ele realize os bons propósitos dele em nós. Agora vamos para o verso 23 de Marcos 11, um verso muito interessante, né?
Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se, atira-se no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Bom, Jesus está dizendo que se nós chegarmos diante de um monte e dizer, olha, monte, saia daqui, caia no mar, isso vai acontecer. É isso? Não, porque isso, convenhamos, não tem muito efeito prático. Isso não que criar desastres naturais. Não é isso que Jesus quer dizer aqui. Jesus tem uma dificuldade muito grande, a gente vê no Evangelho de João. Quando ele usa uma metáfora, quando ele usa uma figura de linguagem, as pessoas querem interpretar literalmente. Em João capítulo 3, Jesus chega para Nicodemos e diz, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. O que ele diz? Interpreta literalmente, precisa nascer de novo. Mas Jesus, como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe? Não tem jeito. Quando ele chega para Samaritano, no capítulo seguinte, João capítulo 4, Jesus diz, eu tenho uma água para te oferecer, que quem beber dela jamais terá sede. E o que ela interpreta? Literalmente. Então, mas como é que você vai pegar a água aqui do poço? Você não tem um balde. Em João capítulo 6, Jesus diz, quem comer da minha carne, beber do meu sangue, terá a vida eterna. E as pessoas ficam escandalizadas. Jesus quer que a gente se torne canibal e coma a carne dele, beba o sangue dele num ritual macabro. Não, ele não está falando literalmente. Quando Jesus diz até para os discípulos, e fala, cuidado com o fermento dos fariseus. Ele fala, mas como é que a gente vai fazer pão? Jesus está preocupado com qual fermento que a gente utiliza. Jesus, meu Deus, eu acabei de multiplicar pão para 5.000 pessoas. Vocês acham que eu estou falando de pão? Não, eu estou falando do fermento dos fariseus, é o ensino dos fariseus. Tenham cuidado com o ensino torto deles. Então Jesus às vezes usa metáforas e as pessoas querem interpretar literalmente. Jesus está usando uma metáfora aqui. Não é para a gente sair pegando montanha e cada um ficar jogando montanha de um lado para o outro. Isso seria ridículo, né, querido? Isso não é o propósito do Evangelho. Isso, inclusive, era uma linguagem comum na época dos judeus. Eles chamavam os sábios da época. Então, quando Jesus falou para eles, todo mundo entendeu. Era uma linguagem comum chamar os sábios, os rabinos ilustres, de os removedores de montanhas. Por quê? Porque com a sabedoria deles, eles aconselhavam pessoas a resolver problemas. As pessoas resolviam aquele problema, removiam aquela questão difícil. E as pessoas, nossa, ele removeu uma montanha. Que era algo colossal na vida da pessoa. Então, o que Jesus está dizendo? Que a verdadeira fé, ela nos conduz e é capaz de remover todo obstáculo, todo problema, toda dificuldade. Isso foi importantíssimo, porque os discípulos, obviamente, enfrentaram inúmeros percalços no início da pregação do Evangelho. Então, Jesus deixou bem claro, não temam. Qualquer montanha que aparecer na frente de vocês, qualquer obstáculo intransponível à expansão do reino, à pregação do Evangelho, creiam que isso não poderá deter vocês. Qualquer obstáculo físico, qualquer obstáculo das trevas, nada nem ninguém pode impedir a pregação do Evangelho. Então a fé do Evangelho quer que a gente aprenda a remover todo obstáculo, toda dificuldade, qualquer que você tenha. Não pense em montanhas lá fora, pensa nas montanhas que estão na tua alma. Qualquer montanha que você esteja enfrentando, na alma, no espírito, você pode, pela fé, remover. Montanha de culpa, montanha de medo, montanha de uma personalidade difícil, montanha de arrogância, de pecado. Tudo isso que as pessoas dizem, não, eu nasci assim, vou morrer assim. Essa montanha, Jesus está dizendo, pode ser removido pela fé. Se você for uma pessoa grosseira, se for uma pessoa fria, se for uma pessoa o que for, que pelas suas forças você diz, não tem como remover essa montanha. Jesus diz, tem, pela fé no Evangelho. Viva o Evangelho, pratique o Evangelho, que você pode ser transformado. Essa montanha vai vir abaixo. Basta crer. Então, quais são os alvos dessa fé? Nós já começamos a falar quais são as montanhas aqui, né? Quais são os alvos dessa fé? Vamos ver. Em Mateus capítulo 17, Jesus vai falar exatamente sobre isso, sobre montanhas. Ele vai falar, se você pegar esse monte e dizer, vá para lá, ele vai. Qual que era o contexto? Quando ele cita de novo essa expressão de pegar a montanha e jogar de um lado para o outro. Anteriormente, os discípulos tinham enfrentado um caso de uma pessoa que estava possessa de um demônio. E os discípulos vão lá, repreendem um demônio, falam e nada acontece. E o pai da criança chega para Jesus, olha, eu trouxe aos seus discípulos, eles não conseguiram. E aí Jesus diz, geração incrédula, ele expulsa o demônio. E aí os discípulos chegam para Jesus, Jesus, por que nós não conseguimos expulsá-lo?
Aí Jesus diz, porque a fé de vocês é pequena. É pequena. E aí ele repete, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão esse monte, vão daqui para lá, e isso ocorrerá. Então, de novo, qual que é o contexto dessa questão de um monte jogado de um lado para o outro? Ele está falando. Se você for enfrentar as trevas, uma pessoa possessa, ou uma questão espiritual, basta ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda e você vai remover esse obstáculo, vai remover essa montanha. Porque as pessoas, às vezes, numa questão financeira, começam a orar, não, eu creio, aí chega uma pessoa possessa, a pessoa sai correndo de medo. É o contrário, queridos. Nessa questão, você tem todo o poder pela fé de dizer, vai embora. Essa pessoa está liberta. E não precisa ter uma fé grande, como Jesus enfatiza. É uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você remove essa montanha. Treva nenhum é para ter poder diante de um fiel no Senhor. Não. Você repreende, aquilo é obrigado a sair. Porque tudo, de novo, qual que é o contexto daquilo que Jesus diz? Tudo que você pedir em oração, crendo, se sucederá. Que tudo? Nós já falamos, vontade de Deus, remover essas montanhas da sua alma e remover as trevas. Tudo isso, qual que é o tudo de Jesus? Esse é um deles. Remove trevas quais forem. Você pode orar pela transformação de pessoas. Em 1 João 5, o apóstolo João diz, se alguém vir um irmão cometer um pecado, você ora a essa pessoa para que Deus lhe conceda vida. Esse é um alvo de oração. Você orar para que uma pessoa mude a forma de pensar, abandone a perversidade, abandone o crime, abandone a mentira. Também nos é ensinado, agora abra comigo, João capítulo 15, queridos, por favor. Que a gente vai ver de novo essa questão, que há um contexto nesse tudo que Jesus diz. E aqui o próprio Jesus deixa bem claro isso. João capítulo 15, verso 7. Se vocês permanecerem em mim, olha só, existe um condicional. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, ou seja, como eu disse, de acordo com o ensino dele, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Então veja só, Jesus deixa bem claro, vocês pedem o que vocês quiserem, mas de acordo com o que ele fala. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras, o meu ensino, o evangelho, a vida conforme Cristo estiver em vocês, e aí nesse contexto, nesse viver, e de acordo com essa vida você pede, qualquer coisa, isso será concedido. Então, é de acordo com a vida no Evangelho. Porque a maioria das pessoas pedem não de acordo com o Evangelho, pedem de acordo com a visão materialista, com a visão consumista, uma visão de riqueza sem fim. Isso não está de acordo com o Evangelho. Se você quiser conquistar riquezas, que seja com o seu esforço, com o seu trabalho, com a sua dedicação, com a busca, com você estudando. O que Jesus nos promete no Evangelho é o pão nosso de cada dia, o nosso sustento, a nossa dignidade. Agora, riquezas, aí seja pelo teu esforço, pela tua busca. E as pessoas querem buscar isso e falar, não, porque Jesus disse que tudo. Não. O Evangelho é tudo se vocês estiverem em mim, as minhas palavras em vocês. Nesse contexto, vocês podem. E aí ele continua, olha o verso 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Então ele já fala, essa oração é para que o Pai seja glorificado como? Dando fruto. É o que eu disse, você tem orado para que o Espírito Santo produza os frutos dele em você. Veja, queridos, o Espírito Santo, Jesus veio, subiu e ele disse, olha, eu preciso retornar ao Pai para que venha até vós o Espírito Santo. Para que ele realize em vocês o que é tão necessário. Então veio o Espírito Santo, ele é o Deus que está agora movendo em nós. Então o que ele diz? O Pai quer que seja produzido fruto. E vocês pedem isso, peçam esses frutos, peçam a manifestação do Espírito Santo. O que o Espírito Santo está produzindo? Quais são os frutos do Espírito? São riquezas, são posses, são casa na praia? Não, os frutos do Espírito são amor, amabilidade, alegria, paz, paciência, domínio próprio, mansidão, bondade, fidelidade. Tudo isso você pede, e com tudo isso o Pai é glorificado, com tudo isso você produz fruto, e com tudo isso você permanece em Jesus, com tudo isso as palavras dele permanecem em vocês, e aí vocês pedem isso, ore por isso, isso vai acontecendo.
pouco a pouco, o seu coração vai gerando esses frutos, que é o que Deus quer produzir, queridos. É isso que Ele quer produzir. Se isso não é tão claro, abra comigo, queridos, 1 Timóteo capítulo 6. É justamente o que o Evangelho não nos põe como alvo de oração, é o que mais ocupa a oração das pessoas. 1 Timóteo 6, verso 9. Veja, o que eu disse? Que a riqueza não faz parte do Evangelho. Faz parte da vida humana, quem quiser. Agora, não é uma promessa dele. 1 Timóteo 6, verso 9. Olha só. Os que querem ficar ricos caem em tentação. Caem, não é talvez, caem em tentação. Em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, às vezes, tem aquelas pessoas que dizem, porque o Evangelho faz promessas mil de riquezas. Não, o que o Evangelho promete a você é que se você fizer esse um alvo da sua vida, você vai se atormentar com muitos sofrimentos, vai cair em armadilhas, vai ter desejos descontrolados, nocivos, pode mergulhar na ruína e na destruição. É isso que o Evangelho ensina. Quem ensinar o oposto, não me interessa. Me interessa o que está escrito aqui. Então, isso que muitas vezes é o alvo da oração das pessoas, o apóstolo está dizendo, isso não é alvo. E se você quiser buscar por esforço próprio, busque, mas tenha cuidado. Isso leva muitas pessoas à ruína. A sua oração, pelo seu sustento, pela sua dignidade, por todos esses alvos que a gente está falando. Transformação do seu coração, você ser pleno de Deus, cheio de Cristo, e você remover todo obstáculo para que você tenha uma vida plena em Deus. João capítulo 14, queridos. Vamos ver aqui mais um alvo de oração segundo o Evangelho. João 14, verso 12. João 14, 12, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Então esse é o objetivo do Evangelho. Você fazer as obras de Jesus, você viver como Jesus, ser como Jesus. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, de novo, esse ensino, né? O que vocês pedirem. Para quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. Então veja, as pessoas pegam às vezes esse verso. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. Lembra da palavra mágica do filme sobre tetragrama? Você descobre a pronúncia do nome de Deus, você fala e isso vai acontecer. Você pode transformar o universo inteiro ao seu bel prazer. Mesma coisa, as pessoas pegam esse verso. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. Mas olha o contexto que Jesus está dizendo. É vocês fazerem as obras que eu faço e buscarem fazer até maiores. Viver a vida que eu vivi. Realizar o que eu realizava. Praticar o bem que eu praticava. É isso que vocês pedem. E eu lhes ajudarei a fazer isso. E vocês pedem em meu nome, ele diz, para que o Pai seja glorificado no Filho. É para a expansão do Evangelho, para a pregação da palavra, para a conversão de vidas, para realizar o bem na terra. Orem por isso, para que o mundo se torne um lugar melhor por causa da sua vida. E vocês peçam isso no meu nome, que eu lhes ajudarei. O que Jesus diz que é o nosso objetivo de vida? Você ser sal da terra. A terra se tornar um lugar de mais sabor, de mais preservação por causa da sua vida. E você ser luz do mundo. Realizar a mesma obra que ele realizou. Ele disse, eu sou luz do mundo, e nos chamou também de luz do mundo. Então vocês orem para realizar essa obra, orem para que vocês brilhem mais, brilhar cada vez mais a luz do Evangelho, para que mais pessoas vejam que há um caminho de paz em Deus, há um caminho de amor, que o amor traz vida, que a paz pode ser alcançada aqui na terra. Ore para que você seja o Evangelho vivo na terra. E você pede isso no meu nome, Jesus diz, eu farei. Isso eu farei. Então, veja, sempre há um contexto, querido, do que Jesus está dizendo. E ele promete, isso eu vou fazer. Um outro alvo de oração, Jesus diz em Lucas 18, né, a parábola do juiz iníquo, que existe uma viúva que clamava dia e noite a um juiz, me faça justiça, e aquele juiz não dava atenção a ninguém, não se importava com ninguém, era uma pessoa mesquinha. Mas aí então Jesus diz, de tanto aquela viúva importunar,
o juiz, por justiça, ele decidiu, quer saber, eu vou fazer justiça para me livrar dessa senhora. E Jesus diz, da mesma forma, peçam ao Pai para que lhe seja feita justiça. Então, se você tiver com uma dificuldade, não estou falando somente na justiça como uma questão formal, mas se injustiças estão sendo cometidas contra você, no trabalho, aonde for, num relacionamento, ore para que Deus lhe ajude e lhe conceda a justiça. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de justiça, Ele quer que as coisas estejam equilibradas. Então você pode orar para que haja justiça e de alguma forma isso se estabeleça na sua vida. Assim, não precisa dar ideia para Deus, né? Deus, faça tal coisa para que então ocorra justiça. Não. Peça pelo tema. Senhor, eu quero justiça. Eu quero que essa coisa se resolva. Eu quero que não haja esse desequilíbrio, essa confusão, essa desarmonia. Não precisa dar ideia para Deus. Não, só peça a solução da questão e a vontade dele venha e resolva o conflito. Outra questão que Deus diz que você pode pedir para Ele. Abre aí, Tiago, capítulo 1. Que essa também Ele faz questão de conceder-nos. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, ou seja, em lidar com a sua vida, em lidar com os relacionamentos, você não tem muito traquejo com a vida, está sempre se enrolando, sempre tropeçando nas próprias pernas. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Então, aqui já mostra mais um alvo de uma oração que Deus faz questão de conceder. Você pedir sabedoria. Senhor, eu quero ser uma pessoa mais sábia. Eu não estou sabendo lidar bem com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos. Você ora. Você tem que buscar também, né? Claro, porque se você ora e não busca, é uma contradição. Você está pedindo e não está fazendo o de acordo com aquilo. Não. Você ora, você pede, Senhor, eu quero ser uma pessoa mais sábia. Ore a Deus por sabedoria e isso Ele concede. Agora, voltando lá, queridos, para Marcos capítulo 11, verso 25. E quando estiverem orando, né, você está orando por esse tudo que o Evangelho, que a vida do Evangelho nos põe a viver. Se estiverem orando e tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Então, veja só. Se há um obstáculo à realização da vontade de Deus da sua vida, é quando você guarda rancor, mágoa e ódio contra alguém. Porque fica difícil a luz brilhar no seu coração se você faz questão de guardar escuridão e trevas. Não tem como o Deus que é amor estar operando em você se você está guardando ódio e rancor. Não dá, queridos, você tem que perdoar. Para que então Deus te perdoe e aí Ele possa transformar a sua vida para ser algo vibrante, algo cheio de luz, algo cheio de vida. É necessário você tirar essa falta de perdão que só gera morte. O rancor só gera morte, só vai apodrecendo dentro de você, vai te envenenando, os seus valores você vai perdendo porque você quer a vingança, você quer desejar o mal e isso atrapalha tudo. Então você tem que ter a fé naquilo que você está orando, para que o Evangelho se cumpra em você, mas você tem que ter uma vida de acordo. Você tem que perdoar, você tem que buscar esse perdão para que você seja liberto dessas amarras, né? Veja comigo, queridos, Lucas 17, verso 3. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, se alguém te fizer um mal, né, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-o. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, olha só, aumenta a nossa fé. Que eles não tinham fé para perdoar, mas Jesus é perdoar desse tanto. Aí eles pedem, aumenta a nossa fé. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranca-te-se, plante-se no mar, e ela lhe obedecerá. Está vendo? A mesma questão da montanha, agora ele está dizendo de uma árvore, né, que tinha raízes profundas. Está vendo como é uma linguagem figurada, uma metáfora? Vocês têm dificuldade em perdoar, mas se vocês tiverem uma fé, pequena que seja, você pode remover essa moreira, você pode remover esse obstáculo, você pode remover essa dificuldade de perdoar. Basta crer em Deus. Basta exercitar o Evangelho na sua vida. E essas montanhas, todo obstáculo pode ser removido. Toda dificuldade que você possa ter em praticar o Evangelho, seja no perdão,
seja de ser uma pessoa mais pacífica, mais mansa, mais amorosa, seja o que for, de mais domínio próprio, você pode ter fé e mover essa montanha, mover essa moreira. Isso é possível. Porque as pessoas, às vezes, não creem nisso, queridos, que pode ser transformado o seu interior totalmente. Porque é esse o objetivo do Evangelho. O Evangelho quer realizar em nós um processo de cristificação. De você se tornar cada vez mais parecido com Cristo. É Cristo sendo realizado em você. E isso é possível. E Jesus está dizendo, creia, isso é possível. Quando Jesus diz, nada lhes é impossível, é isso que ele está dizendo. Não é impossível essa transformação. Esse crescimento, esse amadurecimento, essa vida plena e poderosa em Deus, de dentro de você. Tenha fé em Deus. E se você pedir no meu nome, creia que isso acontecerá. Isso ocorrerá. Para fechar, queridos, vamos ficar de pé. E abra comigo no Salmo 37. Porque às vezes as pessoas têm facilidade de crer, Deus vai me fazer um multimilionário. Mas não tem essa disposição, e que não é uma promessa do Evangelho, e não tem essa disposição em crer na mudança interior dela. Que isso sim é uma promessa. Os frutos do Espírito são esses, é isso que Deus quer produzir. E é isso que você pode crer e marchar e confiar que Ele vai realizar. Salmo 37, vamos do verso 3. Põe a sua fé no Senhor. Veja só, confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se, alegre-se no Senhor. No Senhor, alegre-se nele, viva o Evangelho, e Ele atenderá esses desejos transformados do seu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, deixa que Ele realize a vontade dEle na sua vida. Confie nele, queridos, e Ele agirá. E Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, Ele vai realizar a justiça. E como o sol do meio-dia que você é inocente. E essa fé do Evangelho produz isso aqui, descanse no Senhor. Descanse e aguarde com Ele com paciência. Com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, não. Nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Então confie, queridos. Confie, se alegre em Deus, entrega tudo nas mãos dEle. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, o Senhor nos deu uma promessa maravilhosa de que pedirmos no Teu nome, tudo o que pedirmos, se nós crermos, se tivermos fé, o Senhor realizará. Mas esse tudo tem sido utilizado para todos que não são o Evangelho. Transforma os nossos desejos, transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, para viver toda a plenitude do Evangelho, ter a vida de Cristo em nós, para que aí sim sejamos plenos de Deus, uma alegria que flui de dentro de nós, e que a gente clame cada vez mais por mudanças dentro, que o Senhor produza os frutos do Teu Espírito dentro de nós, que para nós parece impossível, Senhor. Às vezes a gente quer pedir milhões e milhões de coisas que parecem mais possíveis do que a transformação interior. Mas essa transformação interior que o Senhor diz, é possível. O Senhor pode mudar. Então transforma o nosso coração, Senhor. Nos faz pessoas conforme o Senhor. Para que então as pessoas nos chamem de cristãos. Porque os de Tessalônica foram chamados cristãos porque as pessoas viam Cristo neles. E eu quero, Senhor, que as pessoas ao olhar qualquer um de nós, da Igreja Batista da Palavra da Graça, eles enxerguem Cristo. Não porque nós falamos, olha, eu sou cristão, não, mas porque eles enxergam sem nós precisarmos dizer nada. Pelas nossas atitudes, pela nossa forma de viver, pela nossa alegria diante das contradições da vida, diante do que for, estarmos firmes, fortes, como o apóstolo Paulo orou, Senhor, fortalece-nos no íntimo do nosso ser, com poder, pelo Teu Santo Espírito, e que a gente compreenda o Teu amor, que a gente descanse nesse amor, descanse na Tua vontade, e que Cristo habite em nós, para vivermos conforme Ele. Cristo em nós, é Cristo em nós,
a esperança do nosso viver, a esperança da glória. Senhor Jesus, realiza esse tudo em nós. Todas as promessas do Evangelho, não o que às vezes ensino, mas do Evangelho. Rios de água viva fluindo dentro de nós. Essa vida em abundância, não posse em abundância, vida em abundância. Fluindo em nós, transbordando em nós. E cada um de uma alegria que não sequer pode se explicar. Transbordando em nós. Jesus, muda-nos, transforma-nos, edifica-nos. E que a gente ponha essa fé no Senhor, na Tua vontade. Uma fé que seja do tamanho de um grão de mostarda, mas capaz de perdoar, capaz de viver o Evangelho. E crendo nesse impossível possível da transformação nossa, total, segundo Cristo. Amém? Amém, queridos.